Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista no blog Super Vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber o Eric Pena. Eric, seja muito bem-vindo. Olá, uma alegria estar falando com vocês, participar desse bate-papo e estamos à disposição. Uma alegria fazer parte aí desse mundo Super Vendedores. Legal, legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, é um tema que foge um pouco do que a gente vem abordando, de técnicas, falando sobre vendas, sobre abordagem, sobre pitch. Hoje a gente vai falar sobre remuneração. Nosso tema é: qual é o melhor sistema de remuneração para um vendedor? E a minha primeira pergunta para o Eric é a seguinte, né? Qual é a forma mais comum de remuneração em vendas hoje no mercado? Leandro, é uma ótima pergunta, porque isso aí pode abrir o leque para quem está nos escutando. Quem é vendedor, quem pensa em ser um gestor, pensar que tem múltiplas formas de você usar a remuneração como uma forma de maximizar o desempenho. Essa é a justificativa, a importância do nosso bate-papo. No meu modo de ver, hoje em dia o melhor sistema de remuneração é aquele que trabalha um sistema que adote uma parte de remuneração fixa e também uma remuneração variável conforme o resultado dele. Hoje, um departamento de vendas, a força de vendas, comprovadamente, rende mais como ela é remunerada conforme o seu próprio resultado. Acho que é algo justo e que dá melhores resultados. Tá, então, o que você quer dizer é o seguinte: o vendedor ele tem que ganhar um fixo justo, que seja dentro da categoria em que ele trabalha, Isso. E um percentual sobre aquilo que ele vende. Exatamente, essa é uma das maneiras. Eu acho que você, quando trabalha um fixo, mesmo que pequeno, você dá uma certa tranquilidade, segurança para ele. Mas é que ele não pode ficar satisfeito com esse fixo, porque esse não é o intuito dele nem da empresa. Se ele pensar pequeno, ele vai falar, com o fixo eu já estou garantido e o esforço não vai ser o 100%. Agora, quando você trabalha uma remuneração percentual, aí ele vai saber que ele tem aquela garantia, mas sobretudo, e a melhor parte da profissão de vendedor, ele faz o próprio salário. Exatamente. E aí, lógico, você tem que estar cercado da legislação e tem que estar, cada empresa tem a sua margem, o percentual que vai trabalhar, pode ser 1%, 0,5%, depende do volume. Às vezes 0,5%, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de alimentos que 0,5% é um caminhão de dinheiro. Certo. E às vezes 10%, dependendo do volume, é pouco. Mas esse percentual remunerado e variável instiga o bom profissional de vendas, Leandro. Ele já começa o dia pensando que aquele volume que ele vai trabalhar vai reverter em benefícios para ele próprio. Meu primeiro chefe, ele falava para mim assim, trabalhar com vendas, ele motivava a equipe da seguinte forma: ele falou, gente, vocês trabalham com vendas, né? E em vendas, o céu é o limite. Vocês fazem, vocês constroem o seu salário. Ele próprio, ele faz o salário dele. Ele quer ganhar muito, venda muito. Que aí, olha como a motivação, né, tem tudo a ver. Aí você já começou a pensar grande, né? Falou, opa, então se eu ganho comissão, quanto mais vender, mais eu ganho. Legal. E deixou uma dica. Mas você limitar também só a esse índice, só a esse patamar. Essa remuneração variável, ela pode dar 1000 ideias em função disso. Com certeza. E em cima dessas ideias que você acabou de citar, né, é possível uma comissão por linha de produtos ou de repente por região de atuação? Ótimo. Isso é importante, porque às vezes você pensa, não, então eu vou ganhar, por exemplo, 5% sobre tudo que vender. Essa é uma forma fácil. Tá. Mas você pode trabalhar outros níveis, por exemplo, como uma empresa é grande, tem vários produtos ou serviços, você pode trabalhar isso e conduzir a ação do vendedor para que fique bom para todos os lados. Por exemplo, trabalhei numa empresa de bebidas. Certo. Ela tinha a linha que é a linha mais em conta, tinha a linha reserva, que é uma linha de vinhos, por exemplo, com alto valor agregado. Então, o que a empresa fez? Para a linha popular, era um percentual tipo de 3%. Porque a margem da empresa era menor. Tá. Mas para a linha varietal, a linha de vinhos reserva, que tem um valor agregado maior, não era 3%, era 10%. Então ele sabia que se ele se esforçava, que era um produto mais difícil de vender, mas ele também ia ter o retorno maior da comissão. Por região, a mesma coisa. Para vender em São Paulo, capital, por exemplo, naqueles principais clientes que era fácil, tinha um nível de comissão padrão, por exemplo, 5%.
Mas se ele conseguisse vender numa região, por exemplo, um exemplo, na Baixada Santista, que era mais difícil vender, aí a comissão não era 5, era 7. Tá. Alguma coisa nesse nível que a empresa começa a ter o melhor desempenho onde ela precisa de um maior esforço. E aí ele começa a trabalhar com essa linha, uma linha de produtos com valor agregado maior, paga mais. Uma linha com produto que tem uma rentabilidade menor, paga-se menos. Numa região que é mais fácil de vender, é uma linha, um comissionamento padrão. Já numa zona, uma região difícil de vender e penetração, você pode estimular com um comissionamento maior, diferenciado, trabalhar essa linha. Hoje você tem, Leandro, linhas de software que faz isso tranquilamente. Você só cadastrar a região, o produto, e no final do mês ele roda detalhadamente para a empresa e para o profissional quanto ele ganhou de cada linha, de cada região. Entendi. Me ocorreu agora assim, um insight aqui. Vamos pegar um exemplo prático, né? Vamos supor uma empresa, uma indústria de sorvete. Sim. Então ela tem um pico de vendas muito grande no verão. No verão, né? Então o vendedor ele tem um trabalho exorbitante no verão, ele vende muito no verão, mas no período de inverno, por mais que às vezes ele tente, ele não consegue vender, né? Num cenário como esse, como é que o gestor ele pode estimular os vendedores, ou com comissão, ou com outro tipo de premiação, a continuarem a desempenhar o papel de um profissional de vendas, Eric? Acho que o sistema de comissionamento é um dos fatores. Um outro fator é, de repente, pensar uma linha de produtos para o inverno, dentro da linha de gelados, por exemplo, ou não, a linha de chocolates, por exemplo, estando na linha de gelados ou não, ela favorece no inverno. Uhum. Vamos pensar o contrário. Hoje eu vejo empresas aí, redes, franquias de chocolate, lançando produtos gelados para atender o verão. Então ele também pode pensar, quem trabalha com sorvetes, picolés, pode pensar no contrário no caso do produto dele. Pensar nessa linha de doces, que pode ser no sorvete ou não. Linha de produtos diferentes. Eu acho que você tem que pensar hoje em dia de vender para novos clientes, mas sobretudo vender mais para o mesmo cliente durante o ano todo. Aumentar o ticket médio. Exatamente. Aumentar o ticket médio. Legal. Então, comissionamento é uma das opções, promoções, outra linha, meta por prêmios, outro, e também novos produtos. Ou no inverno poderia trabalhar, de repente, abertura de clientes, né? Essa é uma oportunidade. De repente, uma linha de sorvete com leite e chocolate é uma tendência de vender um pouco mais que a linha de frutas, por exemplo. E aí você pode trabalhar uma premiação por número de clientes abertos naquele período. Então, por quê? Porque seu fluxo de trabalho é menor, como você mesmo mencionou. Então, a pergunta que fica é, como eu vou usar o meu tempo que sobra? Porque, normalmente, o tempo que sobra a pessoa desperdiça. Então, você tem que bolar alguma estratégia para fazer com o tempo que sobra. Hoje em dia mesmo o pessoal me liga, Eric, tá difícil, tá crise, tá entrando menos cliente, eu estou fazendo menos ligações. E a pergunta que eu faço é, e daí? O que você está fazendo com o tempo que sobra? Porque normalmente a pessoa desperdiça, ela tem que fazer esse tempo ser produtivo. Exato. Os clientes que já estão lá e fazer a venda consultiva, tornar isso uma venda relacional, ou buscar, como você mencionou, Leandro, novos mercados, novos clientes. Usar o tempo ocioso, torná-lo produtivo. Entendi. Legal. Bom, partindo para a próxima pergunta, Eric, o que você acha de bônus e premiações para os vendedores que batem as metas? Além da comissão que ele já recebe, ele tem ali um bônus ou uma premiação em cima do desempenho que ele exerce dentro da carteira de clientes, da meta que ele bateu. Eu acho que é muito valioso, é mais uma ferramenta que você tem, além da comissão, trabalhar alguns prêmios, metas, porque aí ele já trabalha com aquele número. Se eu atingir 10 mil, além da comissão, eu vou ganhar um prêmio esse. Se eu vender 50, 100, enfim, cada empresa, produto, tem sua meta, mas ele já trabalha com aquele número na cabeça. Certo. E tem uma frase do filósofo Sêneca que eu gosto: quem não sabe para onde vai, nenhum caminho serve. Ou seja, você tem que ter uma meta, você tem que acordar de manhã e saber para onde você quer ir. Pior coisa, Leandro, eu encontrava com vendedores e perguntava, e aí, quanto você precisa vender? Quanto mais eu vender, melhor. Isso é um grande erro, porque você não sabe aonde você quer chegar. Uhum. Quanto mais eu vender, melhor. Será que isso é bom? O ideal é que você tenha uma meta, saber onde você quer chegar. Perfeito. E aí você sabe que se chegar lá,
além daquela comissão, você ainda vai ganhar mais 500, mais 200, mais 1.000, 2.000, enfim, um prêmio extra. E ainda você tem, ó, essa é a meta 1, a empresa, e aí quando o vendedor atinge essa meta, às vezes o vendedor tira o pé do acelerador. Sim. Então, você cria uma super meta ou uma meta 2, que ele sabe, eu já ganhei meus R$ 500 de comissão e prêmio extra, mas se eu conseguir a meta 2, por exemplo, que é 20% a mais, eu vou dobrar esse prêmio, então eu não vou tirar o pé do acelerador, não, eu vou continuar. Eu já vi muito isso acontecer. O cara segura um pouco e fala, não, eu já tô no dia, por exemplo, 27. 22, 26. Eu vou segurar para eu Vou dar jogar. uma segurada para as vendas no mês que vem. Eu vou jogar no dia 1º, no dia 2, que é para ajudar na próxima. Já vi isso muito, vai acontecer muito. Aí quando você tem meta 1 e meta 2, olha o ganho da empresa como começa, deixa ele dar o máximo. Mês que vem ele corre atrás de outro. Vamos ganhar a meta e a super meta esse mês. Quem começa a guardar muito, a venda para o mês que vem, às vezes o concorrente passa lá e pega. É verdade, é verdade. Mas assim, em cima dessa pergunta, né? Quem que deve fazer essa meta, né? A empresa, o gestor, o vendedor, tem que ser uma reunião em conjunto, uma discussão, uma briga. Quem que deve criar essa meta? Ótima pergunta, Leandro. O ideal, eu sempre gostei de trabalhar com as minhas equipes. Eu já coordenei equipe de 20 vendedores e até de 200 vendedores. Eu gostava sempre de fazer uma meta conjunta. A empresa, lógico, tem suas necessidades, mas uma coisa é você chegar e falar, olha, o número é esse, pronto, acabou, engole com farinha. A pessoa recebe de um jeito. A outra coisa é você preparar a sua equipe para um número que ela está ciente do que o mercado é capaz e fazer de forma conjunta, para que juntos cheguem no número. Por quê? Porque daí a meta fica sendo deles, nosso. Agora, se a empresa fala é isso e pronto, acabou, a meta não é do vendedor, é da empresa. Então, se puder feito numa reunião, uma forma que as pessoas participem, interagem, possam dar opinião, fazer perguntas, tirar dúvida, aí sim, aí ele assume como pai da criança e vamos juntos chegar lá naquele resultado. Entendi. Então, o gestor deve fazer a meta, mas ele tem que trazer o vendedor junto e falar, não, vamos junto, vamos... E motivá-lo, não fazendo engolir aquela meta. Exatamente, para que ele assine embaixo e fale, não, essa meta é isso mesmo, tá bem dentro, eu assino embaixo, tá justo, porque a meta não pode nem ser muito fácil, nem ser extremamente difícil. A ideia é que a meta seja desafiadora, mas que seja possível. E a partir daí, juntos, o gestor vai facilitar a vida do vendedor e o vendedor vai dar o seu máximo, o seu melhor, porque ele sabe que aquilo lá é possível e se ele assinou embaixo, ele também participa daquele comprometimento, ele está engajado com aquele número que ele concordou e assinou embaixo. Eu acho que a palavra aí, Eric, é assumir o compromisso, né? Ele assumiu o compromisso, então ele tem aquele dever dentro do coração, da cabeça dele, né? Acho que aí é a grande questão, né? Ele tem que estar comprometido, não pode sair, não, quanto mais eu vender, melhor. Aí você não sabe onde você quer chegar. Qualquer caminho não serve, porque você não sabe. Uma grande dica é você, vendedor, quando você chegar, isso é hoje, quanto que eu preciso vender? Não é só quanto eu tenho que vender no mês, traz isso para a semana, quanto eu tenho que vender essa semana, quanto que eu tenho que vender hoje. Bom exemplo, Leandro, acho que é um vendedor de shopping. Outro dia a gente atende clientes de varejo, de shopping, então ele precisa ter uma meta fracionada. Por exemplo, ele tem que vender 30 mil no mês, mas isso não significa 1.000 por dia, não. Porque sábado ele pode vender 1.500, que é o melhor dia normalmente, e segunda só 500, sendo 250 de manhã, 250 à tarde. Então quando ele divide isso, fica algo mais próximo, mais palpável, porque 30 mil, tá muito longe. Mas não, eu preciso vender R$250 no parte da manhã. Aí tá próximo, aí tá fácil o cliente entrar, vender 1 ou 2 produtos, pronto, já atingi. Tá. Então você traz essa meta para a realidade, fica sendo algo mais palpável, próximo, fraciona, divide por dia, por período, e aí a coisa fica mais próxima de você. Vale a dica aí para você que trabalha com varejo, com shopping, saber quanto você tem que vender por dia, por período, dividindo os principais dias da semana, dos melhores e dos mais fracos. Legal, maravilha. Bom, até agora aqui a gente falou muito sobre o fator dinheiro, né? O fator monetário, né? A motivação sobre comissão, bônus, premiação e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho sobre remuneração extra, mas se existe alguma forma da gente remunerar o vendedor de outra forma que não monetariamente falando. Isso é fundamental, Leandro, ótima pergunta. Aliás, eu queria deixar claro aqui uma questão de remuneração.
Tem dois especialistas que ajudam muito na questão da motivação. Então, você que nos assiste agora, saiba bem, eu vou falar rapidinho da teoria do Herzberg e do David McClelland. Tá. O Herzberg, ele fala assim que a gente não pode confundir satisfação com motivação. Isso tem tudo a ver com a nossa conversa. O Herzberg chama a teoria dos dois fatores. Ele fala então sobre satisfação. São todos os fatores ligados à empresa. Então, por exemplo, remuneração, comissão, plano de saúde, benefício. Ele fala que isso não tem nada a ver com motivação. Herzberg diz que satisfação são fatores ligados à empresa, isso envolve dinheiro, e isso gera satisfação ou insatisfação na pessoa. Então, se a pessoa fala assim, não, eu estou ganhando mal, estou desmotivado. Não, na verdade, ela ganha mal, ela não tem comissão, na verdade, ela está insatisfeita. Então, o que tem a ver com motivação? Aí vem a teoria do David McClelland, que diz que motivação ou desmotivação são ações voltadas a atitudes da liderança. Ou seja, tudo que o líder toma de ação perante a equipe gera nas pessoas motivação ou desmotivação. Então, você falou, como é que eu posso motivar a equipe sem ser com remuneração? A teoria RAP do David McClelland é uma dica valiosa, Leandro. RAP, ele diz que há 3 grupos de pessoas, de vendedores. RAP, e eles se motivam da seguinte maneira. R, realização. É aquela pessoa que se motiva porque ela quer realizar. Então, cabe ao gestor dar a ela o quê? Superação, metas, recordes, desafios, e ela precisa de fatos novos, porque se tudo cair na rotina, ela vai desmotivar. Tá. Então, cabe a você que é gestor ou pensa em atuar como um líder de vendas, procurar dar esses fatos novos, superação, metas, recordes. Tá. Mas tem o segundo grupo, que é da A, de afiliação. E não adianta só desafiar, nem o dinheiro. É o grupo de afiliação que pensa na sinergia, na equipe, no trabalho, na sinergia das pessoas que atuam com ele. Então, às vezes, não adianta você fazer para ele. Faça pelas pessoas que ele gosta, por exemplo, e ele vai agigantar os resultados. Um exemplo prático sobre isso. A minha esposa é do grupo da afiliação. Ela trabalhava na área fiscal de uma empresa, ou seja, não é vendedor, não ganha comissão, mas ela tinha metas para entrega de documentos no prazo certo, para tirar certidões para eles poderem participar de concorrência. Tá. E aí o chefe dela, vou dar um prêmio, você vai ganhar um prêmio X se conseguir as certidões no prazo. Ela até fez, mas falou para mim, Eric, eu nem ligo muito pro prêmio. Aí o chefe dela, descobri que o grupo dela é a afiliação. Aí o que ele fez? Criou um prêmio para o filho do funcionário. Aí para nossa filha, a minha esposa foi até na Lua, entregou dia 25 e falou, dá logo o prêmio que eu vou levar para minha filha. Porque para ela não ligava muito, mas para a pessoa que ela gosta, fez a diferença. Legal, que legal. Olha só como isso é fundamental. E o terceiro grupo, P de poder, e aí tem tudo a ver com a sua pergunta. Poder, ele quer crescer na empresa, então o chefe, o líder tem que dar oportunidade, o vendedor ele tem que saber que se ele for tão bem, ou se ele delinear uma curva, uma linha, ele tem a chance de crescer dentro da própria empresa, prestigiar os pratos da casa. Mas tem gente que fala, pô, Eric, mas eu estou assistindo, eu sou o dono da empresa, não dá para ele crescer mais do que eu. Tá. Então a dica é, trabalhe reconhecimento, elogio, isso aí fortemente. Isso não é caro, às vezes você entregar uma medalha, um troféu, uma placa, comemorar o resultado, abrir um champanhe, tocar um sino, são fatores que dentro da sua pergunta motivam e às vezes custa nada ou muito pouco. E pode reparar quem está nos ouvindo, escutando, vendo. Às vezes a gente esquece de elogiar quem está tão próximos de nós. Verdade. Outro dia mesmo eu fui na casa de um amigo, almocei e na despedida dei logo um abraço e agradeci pelo almoço. Mas também parei, fiz uma meia-culpa, Leandro. Falei, pô, agradeci o amigo, mas esqueci qual foi a última vez que eu agradeci a esposa ou a pessoa que trabalha lá em casa pelo almoço. Às vezes quem está com a gente no dia a dia que a gente esquece de elogiar, dar um abraço, agradecer. Tem uma frase do psicanalista francês Jacques Lacan que resume bem esse terceiro grupo. Lacan escreveu qual que é o objetivo do ser humano. Lacan escreveu, a fonte de todo desejo é ser desejado. Ou seja, reconhecido, notado, percebido. Quando você faz isso com a sua equipe de vendas, ele agiganta os resultados, se motiva e custa muito pouco ou nada. Que legal, que fantástico, que fantástico. Bom, mas antes da gente passar para a próxima, você falou, né, do gestor, do dono da empresa assistindo a entrevista. Vamos falar do vendedor que está assistindo, né?
Trabalho com vendas, tenho o meu chefe, tenho o meu líder, estou assistindo, estou super motivado. Como é que eu descubro qual desses 3 eu sou? Tem alguma dica que Importante pergunta, exatamente. você pode me Coloque dar? no papel, coloque no papel as 3 coisas, as 3 grandes conquistas na sua vida que você julgou mais importante, que te deixou muito feliz e motivado. Tá. Você coloca anotar 2 ou 3 coisas, você vai ver o que é importante para você. Por exemplo, você pode falar, e a gente troca, viu, de uma fase para outra. Importante lembrar que nós temos um pouco dos 3. Certo. Mas quando você coloca 3 coisas que te marcou, que te deixou muito feliz, você vai saber que aquilo lá é importante e que te motiva. Por exemplo, vou escrever aqui 3 coisas que foi muito importante no último mês, por exemplo. Tá. Você pode escrever, eu recebi uma placa de melhor entre os 25 melhores palestrantes do Brasil. Inclusive, faço parte agora do livro Gigantes das Vendas. Legal. Então, se isso foi importante para ele, qual a linha que ele mais gosta? Reconhecimento, elogio, ser percebido. Entendi. Agora, você pode também falar, não, o que me motiva é que eu tenho uma meta de 1 milhão para vender e, desculpa, eu não tenho muito tempo, que eu vou lá buscar, eu vou superar, eu vou bater essa meta, eu vou atrás, eu vou bater, ninguém bateu, eu que vou bater essa meta, isso é que me motiva. Ou a pessoa pode falar, nossa, vou buscar isso porque para mim viajar, por exemplo, essa questão de viajar com a minha família, com a minha esposa, é fundamental, para mim é tudo na vida, então eu vou buscar, isso me motiva porque eu quero estar lá viajando com a minha esposa. São coisas nos 3 grupos que são importantes. Entendi, legal. Agora, cada um valoriza uma coisa, coloca no papel 3 e você vai ver se uma sobressai. Legal. E tem algum livro que você indica para quem está te assistindo nesse momento ler, para entender um pouquinho mais sobre o assunto? Tem uma, inclusive, vou te mostrar, eu explico bem essa teoria, chama Motivação Nota 10. Legal. Inclusive, é onde eu detalho esse assunto, apresento as 2 teorias, tá, e dou exemplos de cada grupo, como ele pode se reconhecer, se motivar e motivar as pessoas ao seu redor. Um dos 30 textos são 30 pílulas de vitamina O de otimismo. Vitamina O de otimismo. Então, motivação nota 10, um dos 30 textos está aí. Não confunda satisfação com motivação. O ideal é que estejamos satisfeitos e motivados, mas pelo menos a motivação pessoal, profissional, de si mesmo, si próprio e as pessoas ao seu redor, você pode ver e detalhar nesse livro Motivação Nota 10, tem no meu site, ericpena.com.br, E-R-I-K, pena com 2 N's, ericpena.com.br, um dos meus 3 livros. Legal, show de bola. Bom, partindo então para a próxima pergunta. O que você acha de metas de vendas para a equipe? Né? Quando o vendedor ele não tem uma meta dele, ele tem uma meta da equipe. A equipe tem que vender 100 mil, são 4 vendedores. O que você acha desse tipo de remuneração? A remuneração é sobre o atingimento da meta da equipe, não do vendedor individualmente. Eu acho muito bacana, Leandro. Ótima pergunta, até porque a gente tem que tomar cuidado na empresa, porque às vezes se você pensar exclusivamente na comissão, daqui a pouco está uma briga, algo selvagem lá de um vendedor para o outro. Tá. Então você tem que trabalhar com uma comissão, como um sistema que isso agregue entre as pessoas, para que isso favoreça todos os integrantes e a empresa. Ou seja, você tem que fugir da competição. Você tem que buscar na equipe a colaboração. Essa é a teoria, colaboração. Mas como é que você consegue isso? Quando você trabalha a meta por equipe, é um fator que ajuda a colaboração. Ou seja, uma meta extra por equipe, como você citou, ele só vai ganhar se todos atingirem. Ou seja, não adianta ele ir lá pensar na competição, aquele cliente é meu, eu vou vender, eu vou ganhar a comissão, eu vou ganhar o prêmio. Mas a meta X, a meta Y, que é por equipe, ele só vai vender, só vai ganhar se todos os integrantes atingirem. Ou seja, eu já vi empresa que adotou isso, Leandro, e um vendedor começou a ajudar o outro, fazer o trampolim para facilitar a vida do colega, porque ele só ia ganhar o prêmio se o colega também atingisse. Ou seja, olha como a competição vira colaboração, um ajudando o outro
porque só vai ganhar o prêmio todos juntos se todos atingirem. Olha como a competição virou colaboração. Colaboração. Um ajudando o outro. Mas nesse caso, então, cada vendedor tinha sua meta individual e sua remuneração individual. Exato. Mas o bônus era sobre a equipe. E aí tinha um bônus extra se a equipe atingisse. Isso, mas e quando a comissão é apenas sobre o volume da equipe? É uma forma de trabalhar. O ideal é que eu penso que o ideal é se você pudesse trabalhar isso fatiado. Fatiado. Ou seja, se você tem 10% para trabalhar, por exemplo, você trabalha, vamos supor, 5% na comissão do vendedor, 2% se ele atingir uma meta, mais 1,5% se ele atingir a meta extra e ainda mais 1,5% se ele atingir a meta da equipe. Ou seja, você trabalha os mesmos 10%, só que rateado em 3, 4 fatores, pessoais e da equipe. Entendi. Então você não vai gastar mais, você vai só distribuir, mas que o último bônus extra ou percentual tem que ser uma meta de todos, para um ajudar o outro no final. E para também não ficar um vendedor levando a equipe inteira, né? Às vezes Exato. dois arrastando, levando a equipe inteira para... Porque senão a meta é 100, um vai lá, vende 90, é o que você falou, os outros todos vendem 10. Não, a ideia é que você pode ratear em que todo mundo sabe que ele pode atingir. Às vezes é 25 para cada um, no caso de 4, mas às vezes não, porque tem o vendedor que atende indústria, outro que vende varejo, é diferente, mas que seja 30 para um, 20 para outro, enfim, bem dividido, de forma adequada ao tipo de cliente que ele atende, mas que isso seja de uma forma igualitária no montante global, que ele possa ser premiado quando todos consigam atingir. Legal, legal. Bom, Eric, eu queria que você desse uma última dica para quem está te assistindo, uma palavra de motivação, uma dica sobre venda, sobre remuneração. O que você diria, Eric? Olha, uma dica principal para quem nos escuta é tomar cuidado para não trabalhar em vendas, para não trabalhar por 2 motivos, pensando só no dinheiro ou entrando como bico. Porque às vezes no começo de carreira, normalmente jovem, a pessoa pega qualquer coisa, e vaga de vendedores tem um monte de lugar. A pessoa não tem nada para eu fazer, então eu vou pegar esse bico aqui. Normalmente decepciona a empresa e o profissional. Por quê? O ideal é que ele faça o que gosta, não só pela oportunidade, um bico ou pelo dinheiro, vou ganhar um dinheirinho bom. Uma frase do Confúcio espelha bem esse conceito. Confúcio escreveu: encontre um trabalho que você ame, verdadeiramente ame, e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. Ou seja, quando a gente faz o que gosta, a paixão vira amor e os resultados aparecem. Legal. Então a dica, está precisando da grana, está precisando do emprego, mas se pensar no bico ou só no salário, o resultado já sai comprometido. Então, que você possa fazer com amor, que você possa entrar em vendas, mas com algo que faça você brilhar os olhos, que de fato goste, que ame. E quando você faz o que ama, você automaticamente vai se qualificar, vai se interessar, vai participar de sites como esse maravilhoso, que busca qualificar, aprimorar, e aí o resultado parece que vem naturalmente. Sim. Cuidado para não pensar só no dinheiro. O dinheiro é importante, claro, mas ele não pode ser o único fator. Você tem que gostar muito do que faz. E quando você atua e faz algo assim, você se aprimora, se capacita, tem atitude, trabalha motivado e os resultados aparecem. Legal, legal. Muito obrigado, Eric. Como é que a audiência pode entrar em contato contigo? Olha, você que nos escuta, tem alguns canais que a gente tem, o Facebook, Palestrante Eric Pena, nossa fanpage, Eric Pena Treinamentos. E o nosso site, ericpena.com.br. Lá tem o e-mail, tem vários artigos, textos, um deles que nós estamos falando aqui, vários outros. Tem lá os livros, CDs, DVDs, fotos do Brasil, palestras e treinamentos em company que eu faço em todos os estados do Brasil, Portugal, Estados Unidos. Tem muita coisa boa lá. Você pode entrar e fazer contato, da onde tiver, manda mensagem que a gente responde. Tem uma equipe aqui que trabalha respondendo e-mail, mandando orçamento para os interessados. E sabe que eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, que você possa ter pego aí algumas dicas para você, para sua empresa, e isso fazer a diferença. Eu sei que às vezes não é fácil, e eu gosto de encerrar com uma frase do Walt Disney,
que é muito inspiradora. Quando tiver muito difícil, você pensar em desistir, hoje eu vou largar esse emprego, eu não estou dando bem, então, enquanto estiver trabalhando com vendas, por mais insatisfeito que seja, vista a sua camisa. Se não tiver bom, deixa o boné e vai embora, mas enquanto estiver lá, dê o seu melhor, porque o melhor currículo que você pode dar é a sua atuação, é a sua performance. E se não tiver fácil, inspire-se então na frase do Walt Disney que diz: eu gosto é do impossível, porque lá a concorrência é menor. Ou seja, fácil qualquer um faz, difícil somente para os campeões. Legal, Eric. Poxa, muito obrigado, de coração, muito obrigado por essa aula, por esse conteúdo magnífico. Muito obrigado. Valeu, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, um grande abraço e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.